Olá, Pretty tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana, né? E eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, com a família de vocês. Estejam tudo bem de saúde e que Deus esteja ainda com as suas mãos estendidas sobre as suas vidas, né? E que esteja tudo em paz. Bom, essa semana nós vamos começar, eu falei a semana passada que nós iríamos dar continuidade a uma outra lição e nós iríamos ter então 2 lições hoje, mas nós começamos um novo trimestre. Então a partir de hoje, a partir desse domingo, nós estamos com um novo trimestre e o tema desse novo trimestre é dons espirituais e o fruto do Espírito. Quais são os dons espirituais? Dons espirituais é dom da palavra, de sabedoria. Quantos são? São 9 dons, né? Dom da palavra da ciência, dom da fé, dom de curar, dom de operar maravilhas, dom de profecia e etc. E também nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito, que são 9 também, né? Paciência, longanimidade, fé, amor. E nós estaremos falando sobre isso então nesse trimestre, nesses próximos 3 meses. Espero que breve nós estaremos, né, na igreja novamente, porque até agora eu não me adequei, eu não fico muito confortável na frente dessa câmera aqui não, mas tudo bem. Então hoje nós estaremos falando sobre a manifestação do Espírito na igreja. Como eu estava falando, eu acho que eu comentei com vocês há 2 lições atrás, ou na lição passada, não me lembro, eu falei um pouco sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são presentes, né? São dádivas. Mas para que hoje e nesse trimestre nós estaremos olhando realmente para que são esses dons espirituais, essas dádivas que Deus ele concedeu à igreja. Ele concedeu esses dons espirituais à igreja justamente para capacitar a igreja. O Espírito Santo ele veio para capacitar a igreja. O Espírito Santo ele veio, ele vê a necessidade de cada igreja, ele vê a necessidade de cada um. Então esses dons são para edificação. Esses presentes são ferramentas para edificar a igreja. E para nós iniciarmos essa lição está lá em livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 4 até o 7, depois o versículo 12, que fala assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. As manifestações do Espírito é dada a cada um e para a qual for útil. O versículo 12 fala assim como o corpo é um, que aqui está falando da igreja, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Bom, os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus por praticamente 3 anos e meio, e eles andaram com Jesus, e Jesus quando comissionou eles, Jesus quando chamou eles, Jesus ele sabia que eles não iam ter muito êxito para continuar essa obra do Evangelho de Cristo, o Evangelho, aquela obra que Jesus começou. Ele sabia que os discípulos eles não iam conseguir fazer sem a ajuda do Espírito Santo, sem o revestimento de poder do Espírito Santo. E Jesus ele fez uma promessa para os discípulos, ele falou bem assim para os discípulos: ficai aqui, antes de ele ser assunto ao céu, antes de ele subir para o céu, antes de ele morrer, né? Ele fez uma promessa para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto, né, sejais revestidos do poder, até que o Espírito Santo venha e encha eles do poder para que eles pudessem ser revestidos e para que eles pudessem então caminhar e fazer essa obra, dar continuidade a essa obra. Só que, no entanto, nós vemos que depois, quando Jesus morreu, quando Jesus foi assunto ao céu, os discípulos ficaram meio perdidos, ficaram meio desorientados, porque então o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Mas após o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo encheu eles, quando eles começaram a falar línguas, né? E as pessoas entendiam eles falando as suas próprias línguas, eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que a partir daquele momento eles foram tão diferentes do que eles eram. Sabe por que eles foram diferentes? Por causa que eles estavam agora cheios do Espírito Santo. Eles tinham sido revestidos desse poder. E eles saíam com tanta coragem para pregar o Evangelho, que era totalmente diferente daqueles discípulos que estavam andando com Jesus. Agora eles estavam cheios. E o Espírito Santo veio então e revestiu eles de poder.
O Espírito Santo veio então e concedeu a eles dons, concedeu a eles ferramentas adequadas para eles, para que eles pudessem dar continuidade a esse serviço, a essa obra. E hoje não é diferente com a gente. Hoje esses dons espirituais, hoje esse poder, esse revestimento de poder vindo do Espírito Santo está disponível para todos nós. Todos nós estamos aí, se nós queremos receber um dom, um presente, uma dádiva para ser usado na obra de Deus, ela está disponível aí para todos nós. É só nós pedirmos para Deus, é só nós orarmos e nos apresentarmos à presença de Deus, mas só que o Espírito Santo ele vai distribuir para quem Ele quer. O Espírito Santo ele vai distribuir para quem Ele quer. Ele distribui um dom de profecia aqui para é todos que vão receber? Não, Ele distribui para quem Ele quer, conforme Ele vê a necessidade da igreja, Ele vai distribuindo. Então está disponível aí. Está disponível aí para você, está disponível para mim. Basta nós nos posicionarmos, se Deus quiser, e se o Espírito Santo achar de entregar um dom espiritual para você, um dom de profecia, um dom de interpretação de línguas, um dom da palavra de ciência, nós vamos aprender esses dons aí na continuidade desse trimestre. Só que aqui, para nós entendermos um pouco mais do que eu estou falando, para ficar mais claro o que eu estou falando, Jesus então ele fez uma promessa para os discípulos, né? Ele prometeu que o Espírito Santo viria, ele prometeu que eles iriam ser cheios do Espírito Santo, eles iriam ser revestidos do poder, e eles iriam também, e nisso nós entendemos que eles iriam então receber da parte de Deus esses dons espirituais, essas ferramentas então para eles continuar fazendo o trabalho a qual Jesus fez, e o próprio Jesus falou que nós, os discípulos, e nós iríamos fazer ainda trabalhos muito maiores do que aquele que ele fez. Imagine isso. Então nós vemos aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui interessante para vocês entenderem. Aqui nós temos aqui um soroboron, né? Um glass soroboron, que precisa de uma ferramenta para abrir ali, né? Então nós temos essa ferramenta, um abridor de garrafa. Um abridor de garrafa, tem uma ferramenta para aquilo ali. Aqui nós temos um prego. O prego só em si não adianta nada, né? Precisa de uma ferramenta, que é o martelo. Aqui nós temos um parafuso, e aqui precisa de uma ferramenta, um screwdriver. Aqui nós temos aqui o Campbell Soup, né? O Chicken Noodle Soup, que é uma delícia, fazendo propaganda aqui para vocês, se vocês quiserem comprar, muito gostoso para quem gosta. E nós temos aqui também uma ferramenta, que é um abridor. E da mesma forma, então, que no mundo físico isso ocorre, que é preciso de ferramenta no mundo físico, no mundo espiritual também é da mesma forma. O Espírito Santo, então, ele percebe a necessidade da igreja, e ele então abastece aquela igreja ali com uma ferramenta necessária. Para o quê? Para a edificação da igreja, porque ele percebe que a igreja está precisando de algo, e ele vai distribuir esses dons espirituais para a edificação da igreja, para que a igreja, ou seja, poder, para que a igreja tenha mais poder. E isso o Espírito Santo faz até o dia de hoje. Essa foi a promessa de Deus para os discípulos, mas essa é a promessa de Deus para nós também, e está aí para você. Se você quiser receber, Deus veja em você algo que você precisa para a edificação da The New Life. Para a edificação da The New Life, talvez você mas eu sou apenas um pré-adolescente ainda, será que Deus... Não importa a tua idade. Se Deus ele vê uma necessidade na igreja, e ele vai então dar essa ferramenta, seja para um adolescente, para um pré-adolescente, uma criança, para um adulto, ele vai dar essas ferramentas. Hoje nós temos ferramenta na igreja. Quais são as ferramentas? Nós temos ali pastores que pregam a palavra de Deus, que têm dom da palavra. Nós temos pessoas ali que profetizam na igreja, mas ainda tem muito mais. E o Espírito Santo ele pode ir dando conforme ele vê a necessidade. Mas como eu falei, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também precisamos fazer a nossa parte para que nós sejamos preparados para que Deus ele possa vir e nos usar desta forma. Então nós vemos que existe ferramenta adequada para cada lugar. Existe a ferramenta adequada. E uma coisa que nós vemos na lição de hoje é o seguinte:
Antes de falar, antes de continuar aqui, eu quero falar que esses dons espirituais é o seguinte: esses dons espirituais, eles não são teus. Deus ele entregou esses dons espirituais, mas você não é dono deles. E quando Deus ele entrega esse dom espiritual para você, essa ferramenta para você, não quer dizer que você é mais importante do que o outro, não quer dizer que você é mais espiritual do que o outro, é mais crente do que o outro, não. Porque esses dons espirituais, essas ferramentas adequadas que Deus usa ali, que Deus capacita as pessoas ali na igreja, elas não quer dizer que isso é teu. Ele faz o seguinte, ele pega, ele te capacita, mas você só apenas está servindo como um instrumento na mão dele. É só apenas como um instrumento na mão dele. A gente não pode pensar, poxa, agora eu tenho um dom espiritual, eu sou mais crente do que a fulaninha. Eu sou mais crente do que o Joãozinho. Não é isso que Deus quer. E tanto que ele lá em Coríntios, o capítulo 12, ele mostra os dons espirituais. E no meio é interessante que do capítulo 12 até o capítulo 14, primeiro ele tá apresentando os dons espirituais, né? Ele está mostrando essas ferramentas, né, para a igreja. E de repente ele no meio desses dois capítulos, tem o capítulo 13 que ele começa a falar de amor. Pega e leia o capítulo 13 de Coríntios para você ver, ele começa a falar de amor, né? Ele fala bem assim, olha só que interessante que ele fala. Ele fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. O que ele está falando bem assim? Sem amor não adianta nada. Você pode ter os dons espirituais, você pode se sentir o máximo, né? Por causa que agora eu tenho dons espirituais, agora eu tenho uma ferramenta, eu sou mais espiritual. Você pode sentir, mas sem amor não adianta nada. É isso que ele estava mostrando. E já no capítulo 14 ele começa então a mostrar como que a administrar esses dons. Como que você tem que administrar esses dons. Esses dons, prezados pré-adolescentes, esses dons não é para você se sentir o super-homem. Apesar que é interessante, né? Tem dons ali que ele dá que você, o dom de operação de milagres e maravilhas, que o braço, né, começa a crescer ali, o cabelo, não vou falar o cabelo, mas são dons assim interessantes, dons de cura, dons de interpretar línguas, são coisas maravilhosas. Só que você não é dono disso aí. Isso tudo serve para você, para a edificação da igreja, serve para colaborar com a obra de Deus, para que a igreja seja uma igreja mais poderosa, para que a igreja ela possa ir até os quatro cantos da terra pregando o evangelho com ousadia, com intrepidez, né? É isso daí, mas não é teu, você não é dono disso, nós não somos dono disso, ele só usa nós como canal, como instrumento. Sabe o que é isso? Só como instrumento. É isso que ele quer em nossas vidas, usar nós apenas como um instrumento e que nós possamos fazer tudo isso através, primeiro de tudo, através do amor. Não se sentir o máximo, não se sentir o poderoso, mas fazer isso porque nós amamos a obra de Deus e nós entendemos então que Deus ele nos concedeu esse dom, que Deus ele nos privilegiou para termos esse dom, para aqueles que ele capacitou para ter esse dom, esses dons espirituais, essas ferramentas, para nós então fazermos a obra de Deus como ela é para ser feita. E vai ter algum momento em nossa vida que é interessante que quando nós somos crianças, nós estamos sob a responsabilidade dos nossos pais, da nossa mãe, né? Então nós não precisamos nos preocupar muito, não precisamos, sabe, tá tudo ali, o pai e a mãe tá fazendo alguma coisa, mas eu quero trazer vai ter uma hora que não é o pai e a tua mãe que vão poder te ajudar. Vai ter certas áreas na tua vida quando de crente, né, na tua vida espiritual, que vai ter momentos na sua vida que a tua mãe e teu pai, eles não vão talvez ter palavras de sabedoria para você sair de certos tipos de problema. Apesar do teu pai e tua mãe serem inteligentes, apesar do teu pai e tua mãe ser homem e mulher de Deus, mas vai ter algo na tua vida, seja agora, ou seja no futuro, ou seja agora um problema que você está tendo na escola, não sei. Vai ter algumas coisas na tua vida que você só vai poder sair, você só vai poder conseguir sair daquilo ali através da sabedoria de Deus, através do Espírito Santo te ajudando.
através do Espírito Santo ajudando. Às vezes você vai surgir um problema na tua vida assim que parece que ninguém vai conseguir te ajudar a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aí para capacitar a cada um de nós para fazermos a obra de Deus. O Espírito Santo está aí para distribuir esses dons espirituais, esses presentes para a edificação da igreja. O Espírito Santo está aí para nos ajudar, para ajudar o corpo de Cristo. E a nossa intenção, o Evangelho é justamente isso. Nós olharmos para o nosso próximo e usarmos realmente os dons que Deus nos deu, esse presente que Deus nos deu, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo e acima de tudo, para a glorificação de Deus. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa lição e a próxima semana, então, nós estaremos entrando então nos dons espirituais. Mas entenda que Deus ele está disposto, se você quiser, e se for da vontade do Espírito Santo, dele te usar, ele de capacitar e dele te dar um dom para edificar a igreja de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima então. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.